Fala nação, o Felipe Luiz vai pedir demissão do Flamengo para assumir o Atlético de Madrid no lugar do Simeone? E Jorginho treinou em campo e vai para o jogo de amanhã pela Recopa? E os últimos preparativos do Flamengo para a final da Recopa contra o Lanús. Mas antes de qualquer coisa, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa aquele like, e se inscreva aqui no canal na Flamengo, porque isso ajuda demais o nosso canal. Então, vamos começar. E antes de mais nada, eu quero começar falando de um assunto muito sério e importante que está acontecendo nesse momento. Que está acontecendo na cidade de Juiz de Fora e Ubá. Na verdade, em toda aquela região ali da Zona da Mata. Ontem eu recebi vários vídeos das pessoas, que teve uma forte chuva. Muitas pessoas perderam suas casas. Muitas pessoas estão desabrigadas nesse atual momento. E primeiro eu quero externar minha solidariedade a todo o povo de Juiz de Fora e a todo o povo de Ubá. E a todas aquelas regiões ali em volta. E eu desejo, que vocês consigam se recuperar o mais rápido possível. E também quero aproveitar aqui, para pedir a você que está assistindo o vídeo, claro, se puder, ajude, porque eu sei bem o que é isso, Na década de 90, lá em 1998, eu morava no interior de Minas Gerais também. Teve uma chuva forte. E eu lembro de acordar com a água acima da cama naquela época. Muitas pessoas perderam tudo, inclusive nós. Não chegamos, a sair de casa, mas a Defesa Civil retirou todos os moradores ali daquele entorno onde eu morava e alojaram eles em escolas. Depois disso, nós mudamos. Meu pai, enquanto isso, construiu uma nova casa para nós. E tudo bem, eu sei que no momento atual nem todos têm essas condições atualmente. E que hoje em dia eu sei que as coisas estão cada vez mais difíceis, mas eu também sei que nós, como povo brasileiro, somos duros na queda. E sempre damos a volta por cima, mesmo diante das piores situações. Por isso, eu estendo novamente a minha solidariedade ao povo da Zona da Mata, porque eu já passei por isso. E sei como é. E que Deus também, ajude nesse momento de tragédia que está acontecendo. E quem estiver assistindo e quiser ajudar, é só entrar nas páginas das prefeituras de Juiz de Fora ou de Ubá. Lá tem todas as informações de como você pode doar. Aí não importa a questão de valor ou algo do tipo. Qualquer ajuda é bem-vindo. Agora vamos falar do Flamengo. Jorginho, treinou ontem em campo. Isso é uma excelente notícia para o técnico Felipe Luiz. Era uma incógnita se o Jorginho teria ou não condições, mas na segunda e na terça ele foi avaliado e hoje, nessa quarta-feira, será reavaliado novamente. Ou seja, dia a dia o departamento médico e físico está de olho na evolução do jogador. E dependendo de como for os treinos de hoje, é que vai decidir, se ele vai estar apto ou não a esse jogo de quarta-feira, de logo mais tarde. Basicamente é isso. Ele treinou ontem, passou por avaliação médica, vai treinar novamente hoje. E se estiver tudo bem, ok, o departamento médico dá aval ao técnico Felipe Luiz para o Jorginho jogar. Se ele estiver bem, o departamento médico dá o aval ao Felipe Luiz, ao técnico Felipe Luiz. Se o Jorginho estiver à disposição para o jogo, contra o Lanús, é claro que ele não vai estar 100%. Ele está desde o primeiro dia de fevereiro, ele está lesionado e, na verdade, esse ano ele fez apenas 2 jogos. Metade de um jogo contra o São Paulo e a outra metade, contra o jogo do Corinthians. E se eu fosse o Felipe Luiz, não colocaria ele como titular. Colocaria no segundo tempo, principalmente, se caso houver disputa de pênaltis. Por quê? Porque ali você teria um exímio batedor de pênalti e eu faria isso. Porque no segundo tempo, o jogo tende a ficar mais pegado, mais corrido, mais intenso. E são mais de 60 mil ingressos que já foram vendidos para a partida. Hoje o Felipe Luiz faz o último treino, decisivo. É hoje que ele bate o martelo sobre qual equipe entra em campo contra o Lanús no Maracanã. O Lanús já chegou ao Rio de Janeiro, já treinou hoje no CT do Fluminense para enfrentar o Flamengo pela decisão da Supercopa.
E eu quero, né, saber a sua opinião. Se você fosse o Felipe Luiz, com qual time, né, você iria a campo? Existem dúvidas no sistema defensivo e também no ataque. E eu vou ser honesto com vocês. Eu tiraria o Léo Ortiz, porque eu acho que ele precisa estar mais preparado, né? Colocaria o Danilo do lado do Léo Pereira. Essa seria a minha escolha. Mas essa é só a minha opinião, galera, entendeu? E eu quero saber a sua opinião. Como você montaria o time para esse jogo? E agora, né, galera, é uma informação que todo mundo está esperando sobre Felipe Luiz, que ele vai para o Atlético de Madrid. Por quê? Porque isso, né, anda circulando as informações que Simeone teria um acordo com a Inter de Milão e deixaria o Atlético de Madrid após 15 anos de trabalho. E com isso, né, Felipe Luiz seria o principal alvo para substituir o treinador, que é um desejo do presidente Henrique Cerezo, que está no cargo desde 2002. E ele já deixou claro que o Felipe Luiz, assim que o Simeone sair do Atlético de Madrid, o Felipe Luiz será a primeira pessoa que ele irá procurar, porque ele já tem identificação com o Atlético de Madrid, sem falar também que o Atlético de Madrid, ele é um ídolo. E com isso, o próprio presidente falou que será a primeira pessoa a ser procurada. Mas atenção, porque hoje a própria Inter, né, de Milão soltou uma nota oficial negando qualquer acordo com o Simeone, porque nunca houve contato algum sequer. E gente, isso não é estranho para mim. Por quê? Porque é mais uma notícia plantada do que interesse real. Quando você vai atrás da fonte, né, você vê que perde totalmente a credibilidade. A informação saiu do El Chiringuito. E quem divulgou foi o Pipe Estrada. E quem acompanha sabe como é o El Chiringuito. É um programa sensacionalista. Muitas vezes, 95%, né, das vezes, prioriza a audiência em vez da precisão. Mas a própria Inter, né, já desmentiu. Então, até hoje, 26/2 de 2026, não tem acordo, não existe nada. E eu vou deixar logo aqui embaixo, né, da descrição do vídeo, todos os links que provam isso. E na boa, vou começar a fazer isso sempre, porque é muito estranho. E outra, sem falar que pra vocês, né, verem da onde que eu tô buscando as fontes. O que eu tô vendo aí de notícias só falando, né, que Felipe Luiz pode ir embora, Simeone já assinou um pré-contrato e tudo mais. Tudo isso passou apenas de falácia, não existe nada, algo concreto, nada concreto. Então é isso, galera, essas foram as informações de hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal na Flamengo, né? E ativa o sino de notificação, dê o like e compartilhe, se for possível. Porque isso ajuda demais, né, o nosso trabalho. E sempre falar que é totalmente de graça. E você também não cai nessas fake news, igual tá soltando, quer dizer, igual, né, as que tá rolando por aí de Felipe Luiz podendo ir para o Atlético de Madrid, porque Simeone já fez um pré-contrato, coisa que nunca existiu. Então é isso. Valeu, falou, nação, abraço.